Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje eu trago mais um tema aqui pra gente refletir e hoje o tema é Milagres de Deus presentes em nossa história. Bem, quando a gente fala de milagres, a gente logo lembra, né, de muitas passagens bíblicas, né, que há milagres, ou seja, a intervenção direta de Deus em muitas situações, né? Situações que se Deus não interviesse, a situação não seria resolvida, né? Há milagres de proporções gigantescas, como por exemplo a libertação do povo judeu, né, do povo israelita do Egito, né? Só para a gente relembrar, era um povo, os descendentes de Abraão, né? Era um povo que já estava preso lá no Egito durante centenas de anos. E passavam-se gerações e gerações e eles se tornaram escravos no Egito. E o Egito era na época uma potência mundial, uma nação fortíssima, e jamais aquele povo poderia sair com a própria força do braço deles, né? Porque a gente vê através de filmes e tal que eles tinham toda uma estrutura, né? E fazia com que os israelitas fossem escravos ali, né? Então, o que Deus fez? Deus, ele mandou as famosas 10 pragas, né, para o Egito, e depois, para finalizar, quando passou-se a última praga, né, que foi a morte dos primogênitos, né, e o faraó teve o seu filho morto, ele deixou o povo ir. Só que logo que o povo foi, ele se arrependeu e mandou o exército atrás deles, né? E todo mundo conhece, né, que de repente os israelitas, Deus mandou eles irem por um... Havia dois caminhos, só que Deus mandou os israelitas irem por um caminho que de repente eles estavam de frente com o Mar Vermelho. E daí logo atrás veio o exército. Mas aí eles se viram numa situação na hora, eles ficaram um pouco desesperados, mas Deus os levou até ali para mais uma demonstração do seu imenso poder. E daí ele mandou Moisés estender então o seu cajado e dividiu o mar em dois. E eles passaram, né? E assim que eles atravessaram, veio o exército, e o exército então foi afogado porque Deus fechou as águas, né? Então esse é um milagre de proporções gigantescas, né? E a gente olha e fala, né, a manifestação de Deus, né? E milagre, né, é na verdade uma demonstração do amor e do cuidado de Deus. E porque ele se preocupava com aquele povo que estava sofrendo há tanto tempo lá, né? Mas quando a gente fala assim milagre, às vezes a gente pode pensar, né? Fala assim, mas na minha vida não tem algo dessa dimensão, digamos assim, né? E às vezes pode passar despercebido a mão de Deus na nossa história, porque há sim milagres grandiosos desse jeito, mas também há muitos milagres que eles são realizados no silêncio entre Deus e a pessoa ali, né? Entre a pessoa que pediu, a pessoa que precisava de uma graça, de algo que a sua própria mão não alcançava, né? Assim como os israelitas não alcançavam a libertação, né? Sozinhos, precisaram de Deus, dessa mão forte, desse braço forte. Nós também, muitas vezes a situação é muito menor, mas nós não conseguimos resolver, nós precisamos dele, precisamos do nosso Pai. E há muitos milagres que ficam no silêncio entre nós e Deus. Então hoje eu passei aqui para a gente refletir um pouco nesse sentido, para nós fazermos uma retrospectiva da nossa vida e parar e pensar, né? Quais os milagres que Deus fez na minha vida, quais os milagres que Deus fez na minha história, que às vezes na hora a gente não percebe, mas depois com o tempo, passando um certo tempo, a gente vai perceber os milagres. Eu vou contar um base pessoal e vocês podem pensar no de vocês, qual o milagre que Deus fez na vida de vocês. E quando eu nasci, a minha mãe teve depressão pós-parto. A minha mãe não pôde ficar comigo e a minha mãe me deixou com meus avós, né,
com os meus avós maternos, e eles me criaram. E depois de um tempo, enfim, eles me criaram, eu tive uma infância maravilhosa, né? Eu fiquei com os meus avós até uns 7 anos. E quando a gente é criança, a gente não percebe, mas depois, com o passar do tempo, eu mais adulta, eu observei a mão de Deus nessa situação, porque a minha mãe estava impossibilitada de poder cuidar de mim, né? Mas aí eu percebi que a mão amorosa de Deus, de um pai mesmo que ama, que cuida, ele me cuidou, ele fez com que os meus avós tivessem então essa oportunidade de cuidar de mim enquanto a minha mãe não podia. Então eu pude ver a mão dele, o seu cuidado de pai, né? Nessa situação. Por que eu estou citando o meu exemplo? Porque vocês podem também fazer uma reflexão, né? Fazer uma retrospectiva da vida de vocês e poder enxergar a mão poderosa de Deus em muitas situações que às vezes a gente não percebe, né? Muitas vezes a gente pode orar a Deus, pedir a orientação do Espírito Santo para que a gente tenha esse olhar mais sensível e que o Espírito Santo nos mostre, né? Às vezes que Deus interveio em nossas vidas e fez tantos milagres, né? Porque isso enche o nosso coração de alegria, enche os nossos olhos de lágrimas, né? Saber que Deus nos ama, nos cuida de uma maneira tão amorosa. Bem, e é maravilhoso saber, né, que os milagres existem muitos, e quando a gente vai encaixando as peças do quebra-cabeças da nossa vida, a gente pode observar então essa mão invisível de Deus que tantas vezes nos socorreu, que tantas vezes nos ajudou a resolver problemas que nós jamais conseguiríamos, tantas vezes nos consolou, ou providenciou alguém que nos estendesse a mão. Tudo isso é demonstração do amor e do carinho e do cuidado de Deus, né? Então, o meu incentivo hoje para vocês é isso, fazer uma retrospectiva da história de vocês, e muitas vezes vocês vão se surpreender e ver que na vida de vocês tem tantos milagres iguais esses que a gente vê na Bíblia, porque Deus ama a todos e ama e faz grandes milagres na vida de todos, só que nós precisamos de um tempinho para fazer então essa retrospectiva, poder juntar então os pedaços do quebra-cabeças da nossa história e aí sim poder ver a mão poderosa, essa mão invisível de Deus vai se tornar visível através do olhar espiritual. Aí nós vamos poder fazer das nossas palavras as palavras de um personagem bíblico chamado Jó, onde ele disse a Deus: em rumores ouvi a teu respeito, mas hoje é meu olho que te vê. Que possamos fazer então essa retrospectiva e não só ouvir rumores de Deus, mas sim ver claramente a mão dele em nossa vida e em nossa história. Esse é o meu incentivo para vocês. Um grande abraço e até a próxima reflexão. Tchau, tchau.